Super bate-papo! Vamos lá. Chegamos aqui nessa nossa conversa sobre o cinema americano da década de 1970. Eu espero que você tenha apreciado. Já conversamos bastante, falamos sobre o cinema de uma forma geral, depois a influência do cinema europeu e agora estamos falando sobre os diretores que fizeram as produções sensacionais dessa época. Para acessar qualquer uma dessas partes desse super bate-papo, você vai encontrar na descrição desse vídeo e dos outros também. Então vamos dar continuidade ao que nós já vimos falando aqui sobre os diretores. Tem bem mais para ser dito e você fica com a gente porque esse super bate-papo está espetacular. Vamos em frente, vamos junto, vamos lá. E aí o Ricardão tem quem aí na sua... Bom, eu tenho vários, né? Mas eu vou deixar o Spielberg por último, tá? Então, ainda pegando um pouco do que eu tinha falado lá do cinema europeu, eu acho que eu citei já comentei, tem um filme que eu acho que é 71, tá? Que é Operação França. Só uma curiosidade, o William Friedkin, diretor do filme, é o mesmo que fez O Exorcista. Outro filme que fez muito furor na década de 70. 70 também. É que a Operação... O Exorcista, a gente já citou o Exorcista em outro programa, dá para fazer um programa sobre ele. Né? Muito particular. É um daqueles filmes, ele marca um filme de terror. Né? Ele vai marcar um filme de terror que eu falo de diabo. Né? O demônio, o exorcismo, né? Ele está ali naquele filme. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. E também, o Ricardão, não é só ter a questão de criar uma coisa, mas esse negócio que nós falamos aqui, né, no nosso programa Melhores e Piores, que Exorcista é um daqueles que não Hollywood não sabe parar, não é? Não. Vai ter um exorcista contra o Alien logo, né? Aí a gente entra na questão que a gente também já conversou, que é a desgraça das franquias, né? O Exorcista é um filme que não precisava ter sido feito, não deveria ter sido feito mais nada, como é Psicose do Hitchcock e tal, para ali. Mas é interessante ver como esses filmes depois eles são copiados, citados, eles, né, viram uma moda, né? Então, eu estava falando de Operação França, eu nem vou comentar muito do filme em si, mas sim do que a Operação França fez. A Operação França foi influenciado por uma história, por cinema francês, né? Apesar do nome já... Eu, quando fui relembrar desse filme, eu não lembrava qual era o filme que tinha influenciado. É o Z, do filme do Costa Gavras, que é sobre um assassinato de um político grego. Isso, é. E esse foi o filme de influência. Mas o que eu comento de Operação França é que ele tem uma cena de perseguição de carro importantíssima, né? Porque ele vai ser
assim, a cena que vai definir todos os outros filmes para frente, né? Então, a partir da cena da Operação França, já tinha tido outros filmes com perseguição de carro, tal, tá? Mas eles fazem uma cena longa, né, em que o cara chega a perseguir um metrô, né? Ele está dirigindo o carro e olhando o metrô, né, que é aquele metrô suspenso, e está olhando por cima, vai destruindo o carro. Tem uma cena com uma mulher, uma babá atravessando a rua, que é assustadora. E ele foi feito em 70, quando você não tinha recurso de efeito especial como tem hoje. Então, boa parte da perseguição, da cena do carro correndo e tal, foi feita na raça mesmo, foi feita com o carro batendo, com o carro derrapando. Essa cena ela vai se tornar tão importante que ela acaba sendo repetida e citada em vários filmes policiais para frente, né? Depois a gente entra nos anos 80 e 90, que os carros voavam e davam aquela pirueta, porque tinha uma rampa, isso não existia, né? E explodiu. Mas que se vocês assistirem um filme que é Ronin, né? Como é que é o nome? 12, 40, 30 Ronins, uma coisa assim. A cena de perseguição é toda citação do 40 Ronins, acho que é. 40 Ronins, né? É uma perseguição na França, né? E é toda a citação do Operação França. Então, era só para... Eu tinha pulado isso lá do cinema europeu, né? Só para a gente ver como nos anos 70, algumas coisas dos filmes viraram citações, viraram clichês até, e que vão ser usados em vários filmes que vêm para frente, né? Hoje, perseguição policial, você tem 500 mil filmes que passam por perseguição policial dentro de rua, de uma cidade e tal, e vai beber na Operação França. Uma coisa também... E foi imitado a beça, né, depois, né? Mas tem uma coisa que abre com a Operação França, é a ideia do policial corrupto, né? Assim, como herói. Quer dizer, não é corrupto, é o policial que sai fora da lei para conseguir os seus objetivos contra o crime, né? Comete tantos crimes quanto, né? Depois disso, a gente abre lá, tem aquele outro filme bem icônico com o Al Pacino? Com Al Pacino. Como é que é aquele filme que ele é um policial, gente? Sérpico. Sérpico É icônico, a beça. É um cara que eu quero citar, o Sidney Lumet, que fez um Sérpico, Um Dia de Cão e Rede Intriga, que são 3 filmes icônicos na década de 70. Né? Mas, Ricardo, mas só isso sobre a Operação França, que eu acho que também abre esse leque aí. E aí, assim, outro que traz uma história europeia, mas que não é europeu, é o que a gente vai ver com o Poderoso Chefão. My father's no different than any other powerful man who's responsible for other people. If I had this part in the picture, it puts me right back up on top again. Hollywood Big Shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know my father. The men are coming here to kill him. You want to get mixed up in the family business? I thought you weren't going to become a man like your father. I wanted this for you.
Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Leave the gun. Take the cannoli. Esse aí é outro nível, né? É, outro nível. Não, é que eu falo assim, vai contar uma história europeia, né, principalmente no 2. Né? O 2 é bem italiano, né? É. E esse filme, O Poderoso Chefão, ele é baseado num livro, né, do Pucci, que no Brasil saiu como Poderoso Chefão, mas seria eu sei que em Portugal o Padrinho, né? Padrinho. Que era aquela coisa do patriarca poderoso que batizava várias crianças. E era o padrinho da máfia mesmo, a relação. Que vai ganhar o nome de padrinho da máfia, que é o grande chefe, né? Por isso, Poderoso Chefão. E o que tem de tão especial nesse filme? Bom, quem nunca assistiu Poderoso Chefão perdeu, está perdendo. Esse filme só de cara, tá? Só de cara. Para vocês terem uma ideia, ele ganha o Oscar, e aí, 2 anos depois, vem a continuação, Poderoso Chefão 2, que ganha o Oscar. Então, uma continuação ganhar o Oscar não é fácil, e o cara ganha 2. Eu me atrevo a dizer que a continuação é melhor até do que o original. E o original é muito bom. Os dois são excelentes, né? E a interpretação no primeiro, o Marlon Brando, né? Ele aparece pouco, muita gente até questiona se ele deveria receber o Oscar de melhor ator principal, porque, na verdade, se você for ver, ele aparece menos que o Al Pacino. Mas onde ele aparece, ele... Ele praticamente... porque, assim, para as pessoas entenderem, a máfia no cinema ela era retratada como gangster. Era o gangster. Era o cara que passava de carro com um metralhador e metralhava alguma coisa. Tá? Então, era o bandido pelo bandido. O cara não tinha família, não tinha nada. E no final era punido pelo mocinho. O Poderoso Chefão, ele traz uma história que é aquela história italiana, né? Que é assim, o grande chefe da máfia, ele tem família, ele é um bom pai, é um avô, entende? Ele é um cara que é coisa italiana, né? E só falta tomar bronca da mãe, né? Assim, que é o lado B do sonho americano, né? Justamente, porque ele é um imigrante italiano que vem fazer fugindo, né? Vem fazer a América. Né? No segundo filme, né? Ele só descobre isso no segundo filme. Vem fazer a América e conta a história da máfia, né, na década de 50, né? A máfia principalmente na costa leste, né, Nova York e tal, e a história que é uma história italiana, dos italianos na América, né, na América do Norte, nos Estados Unidos. The history of 2 generations of crime. The drama of absolute power and the men who violate it. The Godfather, Part 2. What is your name? Don Vito Corleone and his son Michael. Both had seen the ones they loved most cut down before their eyes. Both had killed as an act of vengeance. Both commanded the most powerful and merciless crime organization in the world. Is it true that in the year 1950, you devised the murder of the heads of the so-called 5 families in New York? It's a complete falsehood. They would take any measures. I mean, you've won. You want to wipe everybody out? I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. Just my enemies. Make any arrangement. Michael, we're bigger than U.S. Steel. Order any death. To protect the empire they controlled. The Godfather and his heir. Both were men of ice, and both were targets. The Godfather Part 2 is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family. It is
the motion picture masterpiece of the year. E esse filme ele tem uma importância grande porque ele, inclusive, foi acusado, né, de ter recebido o dinheiro da máfia, né? Que não... É absurdo. Mas ele vai popularizar, alguns acusam, inclusive, de tornar romântico a história da máfia, né? Então, o que não é verdade, porque assim, ele em momento algum mostra a máfia como algo extremamente malvado, e eles eram malvados, mas também não mostra algo como só se fosse herói. Ele mostra a máfia. Não, por exemplo, quando ele mostra que eram pessoas, né? Quando o Michael Corleone vai lá e elimina todos os chefes da máfia, no dia do batizado do sobrinho, convenhamos, não tem nada de romantizar. Não tem nada de romantizar. Então, assim, o mesmo cara que manda matar alguém, pega o neto no colo e brinca com o neto. Entende? Então, essa construção do vilão, que não é aquele vilão totalmente mau. Existe essa coisa que eu acho que também dá uma humanidade, é que tem o entorno do mafioso que não é da máfia, né? A mãe, a avó, as tias, o sobrinho, que ninguém é da máfia, todo mundo que é a família, né? Agindo em família. E óbvio que o sobrinho olha para o tio, né? O tio é rico, é empresário, não sei o que lá, entendeu? E isso humaniza, né? E a partir desse filme, esse filme é importante, além dele, né, pela grandiosidade, algumas cenas, alguns personagens, alguns nomes, termos, acabam se popularizando, né? Então, por exemplo, o conselheiro, né? O conselheiro, né? É um belo papel do figura, Robert Duval. A figura do conselheiro. Ele faz Apocalipse Now também, né? Isso, Então, mas ele vai ser usado. A partir daí, você vai ver vários filmes que aparece um personagem nesse estilo. É o cara que, né? Mesmo a história do Michael, né? Que vai virar um chefão, né? O padrinho. Ou eu vou só deixar, pessoal, a história, a passagem do cavalo, né? Que é o que falam que é real. Não, a cena mais. Que também tem uma conspiração. É uma lenda que aquela cena é baseada na vida do Frank Sinatra e nas relações do Frank Sinatra com a máfia. Os biógrafos do Frank Sinatra todos negam isso, e até biógrafos que nem gostavam do Frank Sinatra. O Frank Sinatra tinha amigos mafiosos. Ele cresceu em Nova Jersey. Tem um cantor lá. Cresceu do mesmo, mas essa história que ele só deu certo no cinema porque a máfia. Não, é verdade. Agora, eu só queria fazer um adendo aqui sobre a Operação França, Ricardo. Já que falamos de continuação do Poderoso Chefão, né? Teve a Operação França 2, né? Que é bom também. Que é bom. Que na Operação França, na realidade, é o pessoal da França que vai para Nova York, né? Isso. E ali se relaciona com o Popeye, que é o Hegman, né? E aí, mas na Operação França, ele vai para Marseille, né? Isso. E lá ele tem um outro que não é ruim, é bom. Eu acho que mantém também a qualidade. Voltando ao Poderoso Chefão, quando ele vai para o filme 2, o Coppola pega o segundo filme, é maravilhoso, e é logo depois, 2 anos praticamente. Aí ele conta a origem do Corleone, né, que não era Corleone, né, ele usa o nome da cidade onde ele tinha nascido e tal, e aí conta a origem e conta como é que ele vai construir a máfia. E esse filme ganha o Oscar como continuação e tal, e aí, muito tempo depois, é feito o Poderoso Chefão 3. Né? Que é bom, mas não é tão bom quanto os anteriores. Alguns, vai ganhar o Oscar. Não vai. O filme é bom. Não chega a chocar. Ele tem uma história interessante, apesar de não ser... Final épico, bem de tragédia operística,
que é chocante. Né? E tem a presença do Papa, que é o João Paulo I. Que eles abraçam a conspiração. O João Paulo I foi assassinado. Mas aí nós precisamos já dizer, então, como o Ricardão falou, que é muito tempo depois, aí já estamos na década de 90. Então, eu só citei para entenderem que tem um terceiro filme, que não é ruim. Não é ruim. E é muito interessante também para se ver a alteração que você tem desde o primeiro para esse terceiro, a alteração de narrativa, de forma de narrar, né? É que, assim, o Coppola, no terceiro, ele sofreu de um problema, porque quando você faz uma grande obra, né? Quando um cantor, um músico, faz um grande disco, né? Ou um grande livro, um grande filme, o que ele lançar depois vai ser cobrado. Né? Então, não é tão bom, né? O cara fez 2, né? Então... Eu estou falando dos anos 70, o Coppola tem, na minha opinião, um outro grande filme dos anos 70, que é A Conversação. Conversação é genial. Que é um filme fora do padrão hollywoodiano. É um belíssimo filme. É com Hegman também, não é? Não, é com o Gene Hackman. É sobre que eles escutam, gravam alguém, né? E é bem aquela coisa da espionagem. Depois, no final, você não sabe mais quem espia quem. Eu acho um filme... Esse filme ganhou o Palma de Ouro em Cannes, inclusive. Né? Então, esses filmes, o Coppola, o próprio Spielberg e tal, eles vêm dessa geração que vocês falaram, uma geração com uma formação universitária, né, fizeram curso de cinema, né, mas isso não reduz nada do pessoal de antes, nem o deles. Né? Não, até porque eles estudaram na universidade, eles devem ter estudado os caras de antes, né? John Ford. E eram caras que, como você falou, além de ter estudado os caras, eles estudaram. Então era um pessoal que sabe fazer cinema. O Coppola, ele fez o Poderoso Chefão com 31 anos. Ele era praticamente cineasta. Tinha gente, inclusive, que não queria ele como diretor, que achava que ele era um diretor inexperiente. E é só, acho que, o terceiro filme dele. Né? E assim, eu acho que na década de 70 o Coppola engatou 3 obras-primas. São os 2 Poderosos Chefões e A Conversação. E daí para frente ele ficou sendo cobrado. E o pior, na minha opinião, é que o Coppola, eu acho que ele fez grandes filmes que foram subestimados. Na década de 80 ele fez O Fundo do Coração. Ninguém gostou desse filme, mas eu gosto muito dele, né? E ele faz um filme que não fez nenhum sucesso, mas eu acho um filme bem interessante, que é Cotton Club, né? Interessante o filme. Mostra uma máfia que é judaica, não é italiana, né? Ainda. É interessante esse filme. Né? Agora, Benê, você tem mais um diretor aí na sua... eu tinha... Assim, eu queria falar um pouco. Tem vários, pô. A década de 70, a quantidade... A gente vai ficar até o fim da vida. Você estudou aí. Mas eu queria falar um pouco da Black Exploitation dos anos 70. Para quem não sabe, é um cinema feito por cineastas negros, com atores negros, e que se passava nos guetos negros, né? E tem de tudo, vamos falar a verdade. E ficou como o cinema, esse cinema hipercomercial, famoso por cenas de violência, de sexo, nos Estados Unidos era chamado de exploitation. Todo cinema, na Itália tinha também um tipo de filme dessa forma. E esse filme dos anos 70 é a Black Exploitation, né? Que tem alguns filmes que eu acho quase obra-primas. Tem um filme chamado Riff no Harlem, que eu acho extraordinário. Mas tem um diretor chamado Melvin Van Peebles, que é o cara que faz alguns filmes muito legais, né? E são os filmes que, na época, acabavam se tornando famosos por uma violência muito maior do que na média dos filmes, um teor de cenas de sexo, cenas eróticas, cenas de nudez muito maior que os filmes tradicionais, né? E eram filmes com baixo orçamento. E detalhe, uns filmes que pegavam pesado na questão do mundo das drogas, da droga pesada. E tinha alguns diretores que se tornaram... tem um cara um filme que chama Superfly,
esse é um clássico. Fizeram uma cópia muito ruim desse filme, uma tentativa de... O Superfly, o diretor, é um cara chamado Gordon Parks Jr., né? Ele era um diretor bem jovem. O pai dele, curiosamente, o Gordon Parks Sr., fez o filme que é o maior sucesso da Blaxploitation, que é Shaft, que é um filme que foi... É um filme que tem um orçamento muito maior, nem sei se dá para classificar como exploitation. É um filme com música do... Isaac Hayes, e que ganhou Oscar. A música dele ganhou Oscar. Que é maravilhosa. Agora, a Blaxploitation tem coisas que você assiste hoje só rindo para não chorar, né? A versão negra do Drácula, que chama Blácula. Aquilo é horroroso. É inacreditável, aquilo é muito ruim. E tinha uns filmes também com uma mulher, acho que tem 2 filmes, com uma modelo, na verdade, que fazia os papéis, que chama Cleopatra Jones. A mina era um James Bond que metia a mão em todo mundo. A versão negra e feminina do James Bond, né? Era muito legal. Então, essa Blaxploitation, pouca gente sabe. Todo mundo fala do Tarantino, como o Tarantino foi influenciado pelo western spaghetti, como ele foi influenciado pelo filme de Kung Fu. Mas a maior influência do Tarantino é a Blaxploitation. É só assistir esse filme dos anos 70 e ver os filmes do Tarantino. Aquela violência explícita, pesada, palavrão, que é bem típico desses cinemas, né? E o Tarantino fez, inclusive, um filme que chama Jack Brown. É esse o nome do filme? Jack Brown. Isso. Com a Pam Grier, que ela foi uma espécie de musa da Blaxploitation. O filme é uma espécie de uma homenagem, né? Com a atriz Pam Grier, que realmente foi uma espécie de musa desse cinema muito louco dos anos 70. Alguns filmes são extraordinários, né? Tem um Sweet Badass, que é um filme inacreditável. Sabe aquele que você assiste no final e fala, ou esse diretor é uma besta ou ele é um gênio. Got a sweet, sweet back. Won't bleed me. You keep the faith in me, and you my man. You my favorite man. Can you take it, baby? Every dollar we make, the Guinness get 20, the police get 40, and Goldbergs get 50. Anybody can tell you that don't add up to $1. That adds up to $1 and a dime. No, I haven't seen Sweetback. I haven't seen the cat. I mean, I don't want to see him. You just keep leaning and leaning and leaning. Get the off my back, man! I'm clean, man. Look, I'm clean. There's nothing there. Look! Leave! Split! Leave, mother! You offer pretty good news to me, slapping up on some white cops. Yes, indeed. I'm gonna say a black Ave Maria for you. Não tem como classificar aquilo. Então, são coisas muito interessantes, né? Bom, vamos falar de alguns filmes agora, né? Sobre filmes icônicos, mas como eu vou acabar tendo que falar um pouco sobre o diretor do filme que eu ia falar, que é o filme que eu gostaria de falar é sobre o Laranja Mecânica, né? Mas que é do Kubrick, que acho que merece ser falado alguma coisa, né? Georgie and Dim. Go on! Do me in your colors! He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. You are to be reformed. What exactly is the treatment here going to be then? Just going to show you some films. But enough of words.
Actions speak louder than action now. It's funny how the colors of the real world only seem really real when you video them on a screen. I'm cured! Praise God! You're not cured yet, boy. Laranja Mecânica é um filme britânico, na verdade. Americano-britânico. Embora o Kubrick fosse americano, o filme foi filmado na Inglaterra, com Malcolm McDowell, ator inglês. Porque eu tenho que explicar exatamente isso, porque o Kubrick, ele fazia o filme nos Estados Unidos até 61. Daí ele vai mudar para a Inglaterra em 61, justamente porque ele acha que os Estados Unidos está com uma onda de crimes e tal, muito, muito grande. Então, ele faz essa mudança. E mas em 71, que é o que eu estava trazendo aí, né? O nosso filme Laranja Mecânica, né? Nós falamos em 2001 que abre uma porta. Eu não lembro um filme distópico como Laranja Mecânica, anterior à Laranja Mecânica, com essa ideia de futuro, porque o futuro de Laranja Mecânica, a gente sentia que ele podia acontecer, né? Sabe, assim, quer dizer, os caras tomando coisas em lanchonete, a juventude e tal, né? Então, deixa eu só fazer um pequeno comentário. O Anthony Burgess, que é o diretor, que é o cara que escreveu o livro, que, aliás, não fez sucesso antes do filme. O livro, um livro de sucesso moderado, não foi nem bem recebido pela crítica. Ele era um livro conservador, por incrível que pareça. O Burgess estava muito irritado na Inglaterra com o aumento da delinquência entre os jovens. Então, ele achava que tinha uma juventude muito vagabunda que falava. O Burgess era um filólogo, né, um linguista, e ele ficava irritado porque os jovens falavam uma linguagem que ele não conseguia entender, né? E dizem também que a cena icônica, né, da violação, da violência sexual, é por causa de uma violação que a mulher dele sofreu de uns soldados americanos que eram desertores, né, na Segunda Guerra Mundial. So dark up above, sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Boom, boom. I'm with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing. Né? Então, aí com tudo isso que ele fez Laranja Mecânica. Acho que, assim, o livro ele tem os seus méritos. Eu acho o filme melhor, porque o filme ele tem uma pegada muito... Porque, assim, claramente no livro, a culpa é dos jovens, né? No filme, você tem um Estado meio totalitário. Né? Exato. Que gera pessoas como o personagem. Né? E é dos anos 70 mesmo.
Isso que é interessante dessa ideia de... Apesar que tem muita coisa de 1984 Tem, porque é um estado totalitário de controle de mente, né? Que ele é reprogramado. Assim, só para quem não é uma sinopse, assim, só para que, né? E em determinado momento eles entram na casa de alguém, que é a cena que o Benê está citando. É a cena mais chocante do filme. E fazem um estupro. E aí vai espanca as pessoas ao som do Dançando na Chuva. Dançando na chuva, né? E na prisão, que o chefe vai parar, ele é submetido a um tratamento, e aí eu não vou falar qual, que é para combater a violência, né? E, de certa forma, dá um pouco certa coisa, e a coisa vai caminhar para frente. Mas esse aí é o Stanley Kubrick, que é um cara interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Eu acho que o Laranja Mecânica tem uma coisa que é importante ser citado. Você não tem muitas distopias desse tipo, que pegam mais o social do que a distopia de uma ficção. Tecnológico, né? No cinema. E dos livros de distopia, né, mais violento ou menos, 1984, Admirável Mundo Novo, nenhum desses filmes chegou ao cinema com adaptações que valessem a pena. Né? Que fala, putz, olha, fizeram. Então, esse é o livro, esse é o filme de distopia violenta e tal, mas que consegue fazer sucesso como filme, né? Sem botar disco voador, carro voador, laser, né? Porque quando você pega outras distopias, por exemplo, Mad Max, por exemplo, que é uma distopia, ele é violento e tal, mas ele já está bem para frente, né? Década de 80, começa mas você não tinha esse tipo de filme, né? Nesse nível. Eu estava aqui buscando nos meus arquivos aqui se tinha algum filme que eu lembrava, mas nesse nível não tinha. Né? Pra você ter uma ideia, A Última Esperança da Terra, que depois foi refeito como uma lenda, nem é distópico, mas o mundo está acabando na mão de uns zumbis. Então, eu entendi, não chegava aos pés de uma distopia dessa, uma coisa em que a sociedade está em decadência, não o planeta. Né? Uhum. É curioso no Kubrick, que era fotógrafo de formação, que ele começou a filmar em 53, e aí ele vai até 99, mas ele faz poucos filmes. Se você for ver, a carreira dele tem uns 10, 12 filmes em 40 anos. Mas ele faz esses grandes filmes, né? Que eu ia citar dois do início da carreira dele, que é o... Puxa vida, é que eu não estou lembrando a tradução, mas está Paths of Glory, com Kirk Douglas. São dois filmes. Glória Feita de Sangue. Glória Feita de Sangue, que é sobre a Primeira Guerra. Quem não assistiu, assista esse filme, que esse filme é um filme antimilitarista extraordinário. É extraordinário e mexe muito com... Porque o Kirk Douglas era aquele cara... Ele vai trabalhar no filme, ele é o super-herói, o cara que vai, né, vencer a guerra, que não sei o que lá, e ele faz de um general que na realidade é aquele cara que teoricamente é chamado de covarde, né? Mas é o que estava vendo ali, o sangue e aonde que muitos queriam a glória em cima daquele sangue numa campanha que estava perdida, né? E o outro que ele faz, que eu já falei aqui, com o Kirk Douglas, é o Spartacus. Bom, como ele vai lá para a Inglaterra, ele trabalha com outro cara muito feliz do década de 70, que é o Peter Sellers, mas vai fazer filme em 60 com ele, né? Filmes... Fantástico. Vai trazer Doutor Estranho, ou Doutor Fantástico. Doutor Fantástico. Né? Mas o grande filme dele vai acontecer em 68, que é a Odisseia. 2001. 2001, Odisseia no Espaço,
que vai abrir toda uma cinematografia de filmes de ficção interestelar aí e tal. Que vai... assim, uma ficção científica reflexiva. Mas já não tinha invasão dos marcianos, né? Não tinha, né? E uma coisa que é muito atual agora, que é a IA, né? A inteligência artificial. Mas ele fecha a década de 80, de 70, fazia 80, iluminado. Né? I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? I heard a man named Charles Grady is the winter caretaker. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. That's right. Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is a tremendous sense of isolation. Is there something bad here? I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. I believe that I killed you and Danny. You did this to me. Didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash you. Com Iluminado, que é um filme que vai junto com Bebê de Rosemary, os dois maiores terror ali. Uhum. E aí, Ricardão, qual filme que você tem aí na sua caixinha de surpresas? Eu falei de tantos, né? Agora, eu acho que a gente podia, né? Depois que eu citei O Poder do Chefão, que para mim é um dos filmes que marca os anos 70, tá? E a gente podia jogar, né? Começar a cair já nos filmes que vão mudar, né? Porque você praticamente tem... não é numérico, tá? Mas na primeira metade dos anos 70, você tem filmes mais introspectivos ou com histórias complexas, onde a história, as crises são a linha do filme, né? E quando você vai mudando para o final dos anos 70, você começa a mudar, você começa a perceber que os filmes que vão fazer sucesso, né, muda o paradigma. O Sr. George Lucas e Spielberg são os culpados, né, em que a ação vira filme, né, vira o mote do filme. Os nerds tomaram Hollywood. Mas tem uma coisa importante, né? O filme, esses caras, Hollywood não é boba, tá? Se esses caras são brilhantes, eles vêm com filmes como Guerra nas Estrelas, tal. Existe uma coisa que é o seguinte: o cinema vinha perdendo interesse pelo público jovem. Então, esses filmes, tipo Poder do Chefão, tal, encantavam muito um público adulto, né? Mas aquele público adolescente era o que menos frequentava o cinema. Ele via televisão. Via televisão, mas não ia ao cinema. Por quê? Porque você tinha, na década de 50 e 60, aquelas matinês de ficção, tal, que ia um público pré-adolescente mesmo, mas muitas vezes ali perto dos 12, 13 anos. Era a geração do Spielberg, né? Quando era vai até os 16, 17, vai. Mas... E esse jovem dos 17, 16 anos, até os 20 e pouco, ele não tinha muito filme. Porque você pegava o cinema nessa época, ele era uma temática infantil ou já adulta, né? Então, é aí que Hollywood se aproveita de perceber que existe uma brecha, que era um potencial enorme, porque era uma população muito grande, né, de jovens. O final da década de 70, ele já recuperou, em parte, tá, uma geração que tinha morrido no Vietnã, ou que tinha voltado estrupiada do Vietnã. Então, o jovem dos anos 70, ele praticamente não viu uma guerra. Né? O cara que vai fazer 18 anos
no final dos anos 70, para ele não teve guerra, né? Então ele tem um potencial de consumo que era grande e que a indústria do cinema percebe. Então, essa é a situação que vai disparar os filmes do final dos anos 70. Né? E aí entra, para mim, o que é o ícone disso, que é o Spielberg. Né? Mas eu não vou falar do Spielberg desse filme, eu vou falar do Spielberg anterior. O Spielberg ele é formado, como o Benê lembrou, nesses filmes de matinê, além da imaginação e tal, e ele tem um filme de 71, que para mim é um grande Spielberg, que é o Encurralado, né? Que não é um filme de cinema. Né? Ele é um filme de televisão, ele foi feito para televisão. Né? E a história é uma história assustadora, porque é a história de um indivíduo que está dirigindo um carro numa estrada e, de repente, ele passa a ser perseguido por um caminhão, por um motorista de caminhão, que tenta a todo custo matar esse cara. Né? Não existe muita explicação do porquê. Exato. Quem é esse motorista? Aliás, quem é esse motorista? Ele nunca aparece. Né? O caminhão não é um caminhão. Então, você sabe, mas é velho. Get back in the bus, please. Please, come on, back in the bus. Hey, stop! Aí que tem uma história que é muito louca. O Spielberg diz que não e tal. Muita gente viu esse filme como uma metáfora do Vietnã. Como uma metáfora do Vietnã. É o inimigo oculto, que você não sabe quem é, né? Então, muita gente. Ou alguns até mesmo. Você acredita que os anarcocapitalistas americanos viram nesse filme uma metáfora contra o Estado opressor? Que é uma leitura. Também, né? Duvido que o Spielberg endosse essa leitura, né? Aí como ver filme com monstro e achar que o monstro é o capitalismo. Tá? Puta clichê. Que muitas vezes pode até ter, mas a maioria das vezes, né? O cara. A maior parte das vezes o monstro é o monstro mesmo. Né? É o monstro mesmo. Ele estava ali porque eles achavam legal. Então, Encurralado, para mim, é o grande. Já mostra quem era o Spielberg. Mas é um filme que, para mim, é legal, por quê? Porque é um Spielberg sem efeito especial. Não tem aquele monte de luz. O outro filme do Spielberg, Louco Escapada. Louco Escapada. Welfare's come and taken baby Langston forever. They're going to keep him in that foster home. I want my baby back. Now, are you going to help me or not? Well, where's he now? Over in Sugar Land. I only got 4 more months. You're leaving today. No! This true but incredible event happened in Texas in 1969. O Spielberg, aliás, eu gosto mais do Spielberg sem efeitos especiais. Eu gosto de um filme dos anos 80 do Spielberg, que é o Império do Sol. Império do Sol, que é lindíssimo. Bom, mas enfim. Bom, então, esse é um filme, por exemplo, que ele vai ter duas coisas interessantes. Lembra? Eu falei sobre os filmes de estrada, né? Os road movies e tal. Esse filme, ele tira o encantamento daquela coisa de pegar um carro e viajar pelas grandes highways americanas, com aquelas paisagens e tal, porque assim, não, o terror nesse filme ele é fantástico. As paisagens estão lá, mas o negócio... Estão lá, então, mas o terror do filme não é numa casa assombrada, entendeu? Não é num cemitério,
Entende? Ele é feito num espaço aberto. O terror está acontecendo, apesar de chamar encurralado, o cara não está encurralado de verdade. Ele tem estrada para sair, mas aquele caminhão persegue ele várias vezes. Eu não vou contar. Tem cenas fantásticas que você se assusta num filme de carro, né? Mas tem muito da sociedade americana que ama carro, né? Então, um filme em que o carro tem, né? Até um filme que chama Christine, que era o carro assombrado, que eu acho horrível, mas representa bastante o que é essa ideia, né? Ele trabalha ao contrário, né? A ideia de eu sair para a grande liberdade e tal, né? E aí você poderia, Benê, voltar na questão do sistema, né? Eu vou sair para a grande liberdade, para andar pelas estradas americanas, grandes paisagens, mas eu sou perseguido por aquilo que é o próprio quem está lá, um caminhão, né? Eu sou perseguido sem motivo. Tá aí, deve ser aí que os caras falam, é o sistema perseguindo o cara que busca. O cara nem busca a liberdade, está viajando, você nem sabe por quê. Né? Uhum. Então, esse é um filme... Eu acho que isso tem muito a ver também. Se você pega as músicas americanas dessa época, final dos anos 60, 70, né? Bloody Mary, Boxer, é um monte de música do cara deslocado, que viaja. E eu acho que o cinema pegou esse espírito e as pessoas já, claro, começaram a extrapolar, né? Obviamente, como sempre acontece. E você tem essa também uma classe média americana que ela, bom, um dos símbolos da classe média americana, já um pouco antes, principalmente na década de 70, é o carro, né? O carro e o carro grande, né? E tal. Mas não só você tem isso como uma questão simbólica, mas também uma grande parte do pessoal mesmo na economia era ligada à indústria automobilística, né? Poxa vista, com tantas empresas americanas grandes, o que rolava no comércio de carro, isso, peças, não sei o que lá, eram milhões de pessoas vivendo do automóvel, né? Então, que obviamente deu esse simbólico também para o Detroit, né? Detroit é a capital do automóvel, que vira também a capital da música, né? A Motown. A Motown Chicago. 80, né? Então, mas tem uma coisa que assim, eu gostaria de falar, já estamos chegando ao fim. Eu queria lembrar uma coisa, que a década de 70 é marcada também por um tipo de faroeste, que é o tipo de faroeste, o faroeste revisionista, né? Porque o faroeste era bem claro, tinha o mocinho, o bandido, muitas vezes o índio, que era o vilão e tal. A década de 70 embaralha tudo. Eu falei do filme lá, do Sam Peckinpah, Meu Ódio Será Sua Herança. E aí tem aqueles filmes que mudam o foco. Um dos grandes filmes é um filme do Arthur Penn, um dos primeiros filmes que tem uma visão, antropológica quase, dos índios, que é O Pequeno Grande Homem, um filme extraordinário, né? Com o Dustin Hoffman. E o Pequeno Grande Homem é o cara que, no fundo, ele está deslocado entre os brancos e entre os índios. Porque é uma coisa que realmente acontecia. Os índios norte-americanos não matavam crianças e criavam as crianças como filho. E o Dustin Hoffman é criado exatamente como pelos índios. E é o cara que depois não se adapta em lugar nenhum, né? Nem entre os brancos, nem entre os índios. 111 years ago, when I was 10 years old. Between 1858 and 1878, Jack Crabb was an Indian warrior, a preacher's ward, a gunfighter, a drunkard, a hermit, and he tried to kill General Custer. Take him away and hang him. And you can believe as much of that as you want. Dustin Hoffman plays Jack Crabb. Throw up 3. And he plays him for real. After real, after real, after real. In Little Big Man. Dustin Hoffman, real 2. These were human beings, my son. And now they're dead. Rubbed out by those ugly, unnatural creatures. Why would they kill women and children? Because they are strange.
They do not seem to know where the center of the earth is. We must have a war on these cowards and teach them a lesson. Dustin Hoffman, Reel 5. You murdered fool! Got to cut your throat to get it through your head. I'm a white man. White? Sure I'm white. Didn't you hear me say, God bless George Washington? God bless my mother. I mean, now what kind of Indian would say a fool thing like that? Dustin Hoffman and Martin Balsam, Reel 7. You're improving, Jack. You just can't seem to get rid of that streak of honesty in you. The one that ruined you was that damned Indian, old Titi. You mean old Larchkin? He gave you a vision of moral order in the universe, and there isn't any. Dustin Hoffman and Faye Dunaway as Mrs. Pendrake, Reel 4. You do realize, don't you, dear Jack, that the Reverend Pendrake is not altogether wrong? What, man? Well, Jesus is your Savior. You do realize that, don't you, dear Jack? Oh, Lord. Yes, Miss Pendrake. Are you thinking of Jesus, Jack? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, you mustn't fib to me, you know. Oh, no. I love Jesus and Moses and all of them. Dustin Hoffman and Wild Bill Hickok, Reel 9. E os índios são tratados com muita simpatia no filme. É um filme que eu... Sem tratar como bom selvagem, né? O que é? Sem retratar como bom selvagem. Sem cair naquele paternalismo do Dança com Lobos, por exemplo. O Homem Chamado Cavalo, que é que é mais pesado, é mais legal, mas... Né? O Avatar. Se você pegar o Homem Chamado Cavalo, também entra nessa coisa do western, que é revisionista. Revisionista. E tem um filme que hoje ele é considerado meio um filme cult, que é um filme da década de 70, é de um diretor chamado Ralph Nelson, que no Brasil recebeu o título ridículo de Quando é Preciso Ser Homem, mas ele chama Soldier Blue, que é um filme extraordinário, que mostra a questão da matança dos índios, né? É um grande filme. Ralph Nelson, para quem não sabe, ele fez vários filmes com temáticas contestadoras e tal. Ele é o diretor que deu o Oscar para o Sidney Poitier. E não é para o Mestre com Carinho, como um monte de gente pensa. Não. O Poitier faz um tipo meio beatnik, bem diferente dos personagens que ele costumava fazer. O filme em inglês chama As Flores do Campo. No Brasil, Uma Voz nas Sombras. Uma Voz nas Sombras. É que tem umas freiras que criam uma missão religiosa e elas pedem, Deus, manda alguém para ajudar. Chega o Sidney Poitier. O filme é bem bobo, por sinal, mas é aquele filme divertido, né? E esse é o mesmo diretor, Ralph Nelson. E esse filme, Quando é Preciso Ser Homem, Soldier Blue, eu acho um grande filme. Interessante. Ele é um filme bastante cult nos Estados Unidos e faz parte. Tem um filme do Martin Ritt, que é com o Paul Newman, que chama Hombre, né, em espanhol, que também é um desses filmes revisionista, um filme também da década de 70, 72, onde o Paul Newman também é um branco criado por índios. Filme interessante. Mas é isso, né? Então, e aí, acabar só para a gente marcar, né? 75, que é o ano do filme Tubarão, não é à toa, divide a década no meio, e aí o Spielberg traz de volta um filme de monstro, que é o Tubarão, né? De um organismo que sai perseguindo pessoas, né? Mas com uma pegada Spielberg muito boa.
a doll's eyes. You're gonna need a bigger boat. Mas, para mim, marca, a partir daí, você muda o cinema dos anos 70. Que aí começa a entrar os blockbusters. Logo depois vem Star Wars. Então, deixa eu só falar uma coisa em favor do Spielberg. Eu acho que o Spielberg, ele é um cara com boas intenções. Os filmes dele são bons. Tubarão é um grande filme, não tem dúvida. Mas, infelizmente, aí tem uma coisa que uma vez eu ouvi um crítico falar. Ele cria o cinema para pessoas, para adolescentes com idade real ou mental. Né? Daí para frente, filme para adolescente. Né? Inclusive, alguns adolescentes 40 anos, 50 anos. Mas são, então, é isso que eu falei. Eles fazem um filme para adolescente, mas que serve para adulto. Né? O Spielberg e o George Lucas, né, o George Lucas tem American Graffiti, que é um filme interessante. 71, bastante bem legal. Aliás, é uma época que estava, década de 70, meio em moda, uma certa nostalgia com os anos 40 e 50. Né? Lembra-se do Verão de 42, que é um filme bem nostálgico. Né? O Picardia Estudantil é um filme nostálgico. A Última Sessão de Cinema, do Peter Bogdanovich, é um filme também de nostalgia. São filmes interessantes, todos os anos 70. Agora, é isso. O cinema passou a ser infantilizado. Apesar de... E aí vem 77 Star Wars, né? Então, um amigo meu fala que o Coppola faz o último grande filme para adultos na década de 70, que é o clássico Apocalipse Now. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice. I love the smell of napalm in the morning. Very obviously, he has gone insane. This is the end, my only friend, the end. Are you an assassin? I'm a soldier. Come on! Yeah. All right. This is the end. E aí é um filme que fecha a década, né? Com a porrada que é Apocalipse Now. Finalmente o Vietnã vai à tela, porque até então... Aliás, esses dois filmes que levaram o Vietnã à tela. Amargo Regresso, que é um filme bem crítico, com John Voight e a Jane Fonda, né? Filme. E o Apocalipse, que é um filme operístico. O filme do Coppola, que é genial, absolutamente genial. Ele quase que salva o final dos anos 70, né? Porque ele vai na conta. E coincidência ou não, o Coppola não tem mais outro grande sucesso depois disso. Né? Coincidência que um sinal que os tempos estão mudados. Não é à toa que Arthur Penn vai para a Europa, o Kubrick filma na Europa desde a década de 60, né? Muita gente fala que não tem lugar mais nos Estados Unidos para o cinema de autor. Vira esse cinemão, né, que salvou a indústria, não tem dúvida. Salvou a indústria. Né? Mas, na minha opinião, sem ser saudoso, sem nada, rebaixou o cinema. Ele torna um cinema de consumo, né? Ele infantiliza
o discurso, mas é engraçado porque, assim, ele não faz aquele filme infantil, o público infantiliza, né? Sem ser o filme bobinho e tal. Mas eu gosto, mas não concordo com você, né? Em termos de densidade, andou para trás. Né? Aí, quando você vê um filme mais pesado hoje, é fácil carregar, e carrega-se muito na mão, então fica um filme, parece que está fora do seu tempo. Porque muita gente fala que o melhor da produção do audiovisual hoje está no streaming. O streaming, eu não gosto de série, tá? Eu vou falar para vocês. Eu assisto, mas eu acho série. Minissérie eu acho legal. 8 capítulos. Você pega um filme como O Irlandês, ou Macbeth, com Então, tá dando para experimentar mais. Isso. O problema é que é o seguinte: esses filmes, tipo Spielberg e companhia, eles vão lançar um filme extremamente caro, né? Que é o filme que tem uma pré-produção caríssima, a produção caríssima, tem que fazer o marketing, a pós-produção, né? O licenciamento de produtos. Exato. Isso tudo. Então, o filme, hoje, a bilheteria é uma coisa, e o cinema está sofrendo com isso. A bilheteria é uma coisa, mas o que se faz. Então, assim, você tem filmes hoje que literalmente pode levar um. Disso também, né? Não. É que você pode levar um estúdio à falência com um filme, de tão problemático que é. Mas, voltando ao Apocalipse Now, eu acho que Apocalipse Now é um daqueles filmes de guerra, né, em que a guerra não é o central. Né? Porque a gente tem filme de guerra, por exemplo, Resgate do Soldado Ryan, em que, tudo bem, vocês vão resgatar o Soldado Ryan, mas o tempo inteiro é a guerra. Né? Exato. O Apocalipse Now, ele inclusive ele explora muito o absurdo, não só da guerra como um processo, mas os absurdos que acontecem dentro da guerra. Né? De repente, aquela cena que o cara está surfando no meio e os caras bombardeando, andando de esqui aquático, usando esqui aquático. Ou aquela que o cara chega, tem um tiroteio, uma mortandade, e o cara fala assim: quem é o comandante aqui? Ué, não é o senhor? Tem cenas chocantes no filme, que é um absurdo, inclusive, o que eu acho fantástico, que é aquela coisa assim, o soldado mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não, e o personagem né? Que acaba fazendo a guerra dele. Então a guerra é um absurdo, mas é a minha guerra. Né? Para quem não sabe a história, o cara vai numa missão, né, para combater, ou, na verdade, eliminar, né, um americano que é rebelde. Né? Exato. Ele está pregando, ele está criando quase que uma seita. Virou guerra dele, exatamente. Virou uma seita, né? Agora, olha aí. Bom, diga. Um detalhezinho sobre o Apocalipse Now. Tem uma história curiosa nele, né? Aí vai contra aqueles que acham que o roteirista é o cara que faz o filme. O roteirista do Apocalipse Now, o roteirista principal, é, na verdade, o John Mills, que é um fascistão. Né? John Mills tem alguns bons... É o filme... Tem muita gente que gosta desse filme, que é um filme do Conan, chama Conan o Bárbaro. Uhum. Eu acho que esse filme é um filme nazista. Para mim, como ele é bom Conan. Conan o Bárbaro, você sabe que eu assisti no meio de 4 filmes, né, Benê? Como assim, no meio de 4 filmes? Um filme era uma pornochanchada. Não, o Conan... Conan passou no cinema, no cinemão. Não era um filme que passava no meio. Eu assisti lá no centro... Era entre 4 filmes, quer dizer, era uma pornochanchada. Não, era no cinema, lembra? Quando você ia na mesma sessão, aí tinha... O Douglas, o Conan já é de 81. Tinha, mas passou lá no centro, assisti lá. Mas enfim, é um filme bem nazista. O John Mills é um cara, por exemplo, que fala
que a maior invenção da civilização é o exército norte-americano. Pra você ter uma ideia de quem é o cara. Ele tem um filme interessante com o Sean Connery, chama O Vento e o Leão, né? Mas é o cara que cometeu, por exemplo, aquele filme onde os malvados comunistas invadem os Estados Unidos e os moleques Amanhecer Violento. Ele cometeu esse filme e ele era o roteirista do Apocalipse, que acabava sendo, no roteiro original, uma apologia da guerra, uma apologia do americano que vai lá e sabe o que tem que fazer. E a direção do Coppola leva para o outro lado. Entendeu? Então, ele, o diretor, o roteirista, não gostou do resultado final. Porque o Coppola faz um filme sobre a insanidade da guerra. Não é um filme sobre a guerra. É um filme sobre a insanidade, na verdade, do conflito. E o Marlon Brando tá fantástico, né? Para variar. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma parte desse nosso super bate-papo sobre o cinema americano da década de 70. Falamos sobre os principais responsáveis pelas produções mais icônicas das telonas, que até hoje ainda continuam influenciando os agentes dessa atividade, bem como são marcados nas mentes e corações dos nerds como nós, né? Você pode acessar as outras partes através do link na descrição desse vídeo e, claro, curta, compartilhe, chame os amigos e fique com a gente, né? Porque agora nós vamos para a parte final, vamos finalizar falando sobre os premiados da década de 70. Vem que vai ser legal, vai valer a pena, fica com a gente. Super Bate-Papo Nerd.